Me chamo Maria Fernanda Georgina de Freitas Furtado Paz Nogueira Landim, Portela com 2 L's, Nunes e Castelo Branco. Fui primeira dama de Fogueiras do Piauí há muitos e muitos anos. Cheguei a este lugar, a esta posição social, por ter sido uma mulher muito bonita e simpática. Fui eleita 3 vezes rainha da Mutamba, 2 vezes rainha do Pequi e 1 vez fui eleita por unanimidade rainha da Guabiraba. Foi numa dessas festas que conheci meu primeiro namorado e único marido, Demerval Furtado, mais conhecido por todos carinhosamente como Dé. O Grupo Harém surgiu em 1985, durante a Semana de Teatro Francisco Pereira da Silva, que foi realizada pelo dramaturgo Santana e Silva. Pelo dramaturgo Tarcísio Prado. O que é a Semana Chico Pereira? Era uma homenagem ao dramaturgo piauiense Francisco Pereira da Silva, que tinha falecido em abril de 85. Até então, Francisco Pereira da Silva, ou Chico Pereira, não era muito conhecido no teatro piauiense. Era um dramaturgo nascido em Campo Maior, mas a obra dele não era muito montada no Piauí, ou praticamente não montada. Era montada muito no eixo Rio e São Paulo. Então ele morre em abril de 85 e o Tarcísio, como era muito amigo dele, resolve homenageá-lo e fazer uma semana de teatro em dezembro de 85 em Teresina, e convida o então diretor José da Providência, que já era um diretor conceituado em Teresina, para dirigir uma peça do Pereira que se chamava Raimunda Jovita na Roleta da Vida, ou Os Dois Amores de Pucella a Ninon, e convida o Arimatã Martins, que então estava chegando do Rio de Janeiro, onde estava se formando em ator pela CAL. A formação dele não era diretor, mas era ator, e entrega a encenação de uma peça chamada Os Dois Amores de Lampião Antes de Maria Bonita e Só Agora Revelados, ou O Trágico Destino de Duas Raimundas. O Harém, ele surge no momento em que o Teatro do Piauí ele estava assim um pouco, como eu vou dizer, sem um movimento muito ativo. Existiam 2 grupos na cidade, assim, o grupo TEP, que é o Grupo de Teatro Pesquisa, comandado pelo autor e diretor José Afonso de Araújo Lima, e o grupo Raízes, comandado pelo dramaturgo Assi Campelo. E os 2 faziam um trabalho ligado à pesquisa e às raízes. E o Harém surge nesse contexto como uma terceira margem, digamos assim, que iria no mesmo segmento da pesquisa nordestina, mas com um grande toque contemporâneo, já que a década de 1980 já exigia. É quando começa essa comunicação global, mundial, onde as pessoas tinham mais acesso às coisas. Era o começo realmente de tudo que a gente vê hoje. Então o Harém se coloca, nasce de uma forma muito espontânea, não é? Assim, vamos juntar e formar um grupo. Foi através de um evento organizado por o teatrólogo Tarcísio Prado, falecido esse ano, recentemente. Ele, para homenagear um amigo, né, muito querido, chamado Francisco Pereira da Silva, um piauiense de Campo Maior, que talvez tenha sido o maior nome, a maior expressão do teatro do Piauí, fora do Piauí, digamos assim.
O Francisco Pereira, ele fazia parte daquele teatro regional brasileiro, nordestino, junto com Dias Gomes, junto com Ariano Suassuna, e tantos outros. A poesia de João Cabral de Melo Neto, o teatro de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, musicada por Chico Buarque. Então, assim, a cultura nordestina foi muito presente durante os 20 anos da ditadura militar. E o Francisco Pereira era muito montado no Rio de Janeiro. Pessoas assim, dizer os nomes, por exemplo, Fernanda Montenegro, Rosa Maria Mustinho, Mauro Mendonça, José Wilker, muita gente hoje do cenário teatral brasileiro começou a fazer teatro com peças do Chico Pereira, carinhosamente chamado. Na verdade, ele nem gostava de ser chamado de Chico, ele gostava de ser chamado de Francisco, então eu vou chamar de Francisco por conta disso. Então esse teatrólogo Tarcísio Prado, com a morte dele, ele morre em abril de 1985. E em dezembro de 1985, o Tarcísio organiza uma semana em homenagem a ele, chamada Semana Chico Pereira, quando na verdade devia ser Semana Francisco Pereira. Ele gostaria mais, com certeza. E aí convidou pessoas do teatro piauiense para tocar esse projeto. E o Ari, como não era conhecido no teatro piauiense, não tinha experiência do teatro piauiense, o Providência já tinha selecionado o elenco dele com os grandes nomes do teatro piauiense. O Ari fica só com a moçada que está começando a fazer teatro, que está entrando nos grupos agora, que tem pouca experiência de teatro. E nessa pouca experiência, eu estava nesse grupo e mais outros, e o Ayrton, que é irmão do Ari Matan, o Açaí, que é iluminador de teatro, e um grupo de meninas que até então faziam parte do TERT, que era o Teatro dos Estudantes do Piauí, que era do Tarcísio Prado, e junta-se em torno dessa produção. E no decorrer dos ensaios desta produção, a própria encenação da peça contava a história de um lampião que se passava no sertão nordestino, mas esse lampião ele vivia num harém, no meio do sertão, com várias odaliscas, com eunucos, fumacês e outras coisas, e a encenação foi projetada toda nesse sentido. E quando a gente ia começar o espetáculo, o Ari criou uma cena que era aquela cena de cinema, uma cena famosa de cinema que dizia Grupo Harém de Teatro Pictures apresenta, aí vinha um ator com o leão, os dois amores de Lampião antes de Maria Bonita e só agora revelados, ou o trágico destino de duas Raimundas. E aí esse nome Harém ficou, depois da montagem do texto, resolvemos criar um novo grupo de teatro, que passaria a ser chamado Harém por causa dessa encenação, porque tinha muitas mulheres no elenco, era um elenco predominantemente feminino, contava a história de mulheres, dessas duas mulheres que viviam com o Lampião, então era um harém. E engraçado que ele teve mais outro sobrenome, ele tem um nome, tem um sobrenome, que é Pictures, que vem de cinema, e que era uma tendência do teatro do Ari Matan, era muito cinematográfico, é muito cinematográfico. Então ficou Harém Pictures, e a gente registrou o grupo, e daí o grupo, de 1985, fez essa montagem, que demorou um tempo danado nela, a gente rodou por muitos festivais, e aí nasceu o que é hoje o Grupo Harém de Teatro. Essa aposta em mim como diretor é do Tarcísio, é o mérito dele, né? De ter jogado um projeto, as pessoas devem até dizer assim, mas Tarcísio, tu é louco, jogar um projeto desse, correr o risco de jogar isso na mão do Ari. O Ari não é diretor, o Ari é ator, é formado como ator. Aí o Tarcísio dizia, o Ari é formado como ator, começou fazendo ator, mas o Ari tem cabeça de diretor. E a peça foi um sucesso, e aí nasce o Grupo Harém de Teatro no dia 12 de dezembro de 1985. Portanto, faz agora 33 anos. O Harém surge nesse contexto,
E também no início da abertura política do Brasil. 85 já, a anistia, direta já que eu participei naquela passeata dos 2 milhões lá no Rio de Janeiro, na Cinelândia. Estava lá com meu amigo poeta Duvalino Couto Filho, que estava lá, a historiadora Claudete Dias. Então assim, o AREM surge nesse contexto político de abertura. Então assim, agora pode tudo, vamos falar sobre tudo. E o AREM fez essa mistura, é um grupo diverso. Eu acho que o sucesso do AREM é a diversidade. Essa coisa que se discute muito hoje em dia. Que a empresa, para ter sucesso, ela precisa de pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, de origens diferentes, tudo diferente. Então essa mistura que daria o sucesso, a receita do sucesso estaria nessa mistura. É um grupo que acolhia muito os homossexuais, por exemplo, na época, sem nenhum preconceito contra eles ou qualquer outro tipo de preconceito. Era um grupo que era muito aberto e também ainda muito criticado por isso também. O AREM passou muito tempo para ser visto como, pela crítica e por alguns segmentos, como um grupo que faz um teatro sério, embora fazendo rir. A gente sempre foi confundido por outras formas. Até o AREM se estabilizar como um grande grupo. Todo mundo achava que o AREM era uma brincadeira, porque ele surgiu de um evento, de uma brincadeira. Então ele surgiu o AREM com a proposta, com a ideia de trabalhar em eixos, que é montar os autores piauienses, desenvolver essa pesquisa da cultura popular nordestina e, ao mesmo tempo, colocar os toques de uma linguagem mais contemporânea. O Piauí já precisava disso. O AREM, ele nasceu sobre um projeto que a gente delineou esse projeto a princípio para 10 anos. O projeto se chamava O Resgate do Homem Brasileiro para o Centro da Cena. O que era isso? Era montar textos piauienses, de autores, de dramaturgos piauienses. Isso nós fizemos até o final dos anos 90 para o início dos anos 2000. Depois, nós entramos numa outra fase, que era montar autores brasileiros, do qual a gente tinha uma identificação. Aí entrava o Plínio Marcos e alguns poetas que a gente montou, Torquato Neto, Mário Faustino e mais algumas coisas, Benjamin Santos e tal. E na terceira fase, era montar uma dramaturgia autoral, né? Construir a nossa própria dramaturgia, do qual nós estamos agora nessa fase. Mas antes dessa fase, teve no meio uma fase entre o ator nacional e autores estrangeiros, do qual também a gente tivesse uma identificação. Aí nós montamos um autor romeno, que é Um Bico para Velhos Palhaços. A gente fez uma tradução, construiu uma tradução, adaptação a partir de um autor romeno e depois agora fizemos um estudo sobre a obra do Molière, mas a obra do Molière ela é apenas uma indicação para essa montagem. Na realidade, a dramaturgia foi construída pelo Arimatã, faz parte do projeto de dramaturgia autoral própria, que é a fase que nós estamos vendo agora. E nós temos mais 2 textos já escritos, esperando a oportunidade para montar também dessa fase da autoria própria, que é a fase que nós estamos seguindo agora. Isso não quer dizer que nós podemos nos interessar brevemente por outros autores e por outras dramaturgias, sejam elas nacionais ou internacionais. Meu nome de batismo é Maria de Castro das Chagas Miranda Dias, Almendra Forte Chaves Gaioso, Tapeti de Carvalho Pinto. Sou uma mulher bem nascida e bem criada, da fina flor da sociedade piauiense. Toco piano desde os 7 anos de idade. Já me apresentei em conservatório. Falo 3 línguas. Conheço toda a literatura clássica.
Estudei no Liceu Recifense e me formei na Escola Doméstica de Natal. Nasci rica e na principal avenida da capital. É bom que se diga. É bom que se diga. Conheci meu marido, Nelito Roboaldo de Castro, o Né, na casa de meu pai. Eu trabalhava com Arimatã na oficina que era Amantes Delirantes, né, que é a atual Procópio Ferreira. Então ele me convidou na década de 80, 88, 87, 88 para fazer o espetáculo Romeu e Julieta. Ele estava no processo de montagem desse espetáculo e ele queria que um ator que tivesse experiência, né? Eu já fazia teatro desde 83, então ele me convidou para fazer parte dessa primeira turma, que seria a primeira oficina de teatro, digamos assim, oficina que digamos assim, a primeira escola de teatro de Teresina. Então eu passei a fazer parte dessa oficina junto com o Arimatã. Aí quando ele, no Grupo Arém, decidiu montar a peça Raimunda Pinto Sim Senhor, aí o Ari me convidou para fazer parte desse espetáculo. Isso foi em 1990. Aí foi quando eu entrei no Grupo Arém Teatro para fazer a peça Raimunda Pinto Sim Senhor. No início desse espetáculo, ele tinha um elenco misto, eram atores e atrizes. Nós tivemos pouco sucesso com a permanência de atrizes no grupo. E essa peça ela foi tentada ser montada várias vezes com atrizes, mas não chegou a ser concluída. E ao final ela foi montada com um elenco todo masculino, que eu fiz. A Raimunda Pinto e outros atores interpretaram personagens femininos. E aí nós tivemos que fazer, a direção tem que fazer um novo redirecionamento de leitura cênica para que a peça fosse montada por homens. E aí o enredo, a historinha fora do texto era o seguinte, que eram atores interpretando mulheres, e era uma forma de impedir essa sina desses atores fazerem essas mulheres, interpretar essas mulheres, e que ao longo dos anos se tornou uma marca do Grupo Arém. Todos os espetáculos do Grupo Arém tem atores masculinos fazendo papéis femininos, é uma das nossas marcas. A Raimunda Pinto também, ela criou essa identidade cênica, teatral dentro do grupo. Foi a primeira experiência mesmo da gente fazer atores homens fazerem mulheres, que foi uma grande escola para eles isso, que é muito difícil ator fazer mulher sem apelar ou tratar a mulher como uma coisa menor esteticamente. Então, e aí fizemos com homens. Falei, então vou bolar uma nova dramaturgia. Eu vou botar homens para sentirem na pele o que eles fizeram contra as mulheres durante todo esse tempo histórico. Então, assim, eu digo, fica muito bacana homens falarem sobre as mulheres que tiveram uma vida imposta por o autoritarismo deles, do machismo. Então aí foi um grande ganho, grande causa, porque esse foi o grande sucesso da peça. A Raimunda Pinto é a história de uma jovem cearense, que ela é negra, ela é mulher, negra, feia para os padrões de beleza da época, e tem o lábio leporino, aquele lábio cortado, ela é fanha. E o grande sonho dela é fazer a operação plástica no lábio e se tornar enfermeira da Escola de Enfermagem Ana Nery, porque a peça se passa em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Então ela quer fazer essa operação plástica no lábio e ser enfermeira, só isso que ela queria. Só que a vida dela quando ela sai do subúrbio de Fortaleza, porque a peça começa em Fortaleza, no Ceará, e a vida dela vai tendo vários percalços e várias mudanças. Ela vai trabalhar num circo, como dançarina, com a cobra, ela é enfermeira, ela faz operação plástica no lábio, ela desfila no Copacabana Palace, ela casa com um senador americano, ela entra em depressão na América dos anos 40, pós-guerra.
ela viaja com esse senador americano no mesmo avião em que vai se jogar a bomba sobre Hiroshima e Nagasaki. Então a vida dela se torna um palco iluminado, né? Como ela mesmo diz na peça. E no momento que ela está de saco cheio, ela se joga junto com a bomba. Ela lá no meio daquele Armagedon, daqueles escombros, ela ouve os acordes de Asa Branca e ela resolve voltar para o Ceará e faz um grande discurso sobre o poder, o homem no poder e o poder do homem, subjugando todas as outras pessoas, e todas as outras coisas, todos os outros povos, todas as outras culturas, as outras raças. Então Raimundo Pinto é isso, é um poema sobre isso, pelo viés da mulher. E foi uma peça impactante, ficou 20 anos em cartaz, fizemos mais de 1000 apresentações, são novos recordes também do Arém, o Arém bateu esses recordes, inclusive um recorde assim, podia estar nos recordes nacionais, como uma das 10 peças que mais ficaram tempo em cartaz. Se duvidar, é a segunda ou a terceira que eu me lembre, assim, né? Mais do que Irma Vap, que ficou 11 anos, e outras tantas. 11 anos, ficar 11 anos em cartaz era um absurdo, hoje em dia é impossível isso, a Raimunda ficou 20. 18 anos, sendo mais claro, permanentemente, e depois nós levamos aqui e ali uma apresentação ou outra. É o nosso grande sucesso popular. Andamos o Piauí inteiro, o Nordeste inteiro, nós andamos no 9 estados, fomos até o Rio Grande do Sul, e foi a peça que deu o reconhecimento o nome que o Arém tem hoje. Que ela está no imaginário do piauiense e do brasileiro que assistiu. Tem gente que assistiu a peça 40, 50 vezes. Tem gente que viu a peça com 8 anos e viu depois com 30, 40 anos. Foi muito bom, né, fazer parte daquele espetáculo, porque a Raimunda Pinto faz parte da história do teatro piauiense e até do teatro brasileiro, né? Porque você montar um espetáculo como nós montamos, sem dinheiro nenhum, né? Nós alugávamos as roupas da segunda parte do espetáculo, era a parte mais chique. A gente pagava uma banda com o que tocava no espetáculo com o dinheiro da bilheteria. E o figurino da primeira parte do espetáculo era todo doado por pessoas amigas. Então, assim, era uma coisa muito louca, né? Assim, você fazer parte de um trabalho desse e que teve toda uma repercussão a nível nacional e no estado. Então, foi assim, um aprendizado fazer a Raimunda Pinto, porque a gente trabalhava com um elenco muito bom, pessoas que tinham grandes experiências no teatro. Então, a gente foi aprofundando cada vez mais o trabalho como artista e como ator. Isso foi muito interessante. A Raimunda Pinto é responsável por isso, que está dentro do nosso projeto do Arém de formação de plateia. E a Raimunda Pinto foi o maior ícone dessa formação de plateia. Ela levou assim milhares de pessoas ao teatro. Havia vezes que a gente fazia 4 sessões com 1000 pessoas dentro do teatro, gente saindo pelas janelas, para não falar outra palavra, né? Então assim, trouxe isso. E trouxe essa coisa do encontro da cultura nordestina com a cultura mundial. Então assim, e também nos trouxe essa capacidade de fazer teatro sem nada. Porque a Raimunda tinha 9 atores, uma banda com 3 músicos e 9 tamboretes. Então, era só isso. A gente viajava com 9 tamboretes e 2 malas com figurino. O figurino era todo doado, pedido a amigos. Todo mundo doava, um tenista doava a roupa do tenista. A Hipernoivas, na época, era uma grande loja de roupas, doava os figurinos, a gente ia buscar toda vez que ia apresentar. Os tamborins eram comprados no mercado. Então era engraçado, a gente chegava assim no aeroporto internacional, aí lá vinha todo mundo muito chique, de casaco, aquelas bolsas famosas, de grife famosa, lá na esteira, aí vinha assim 9 tamboretes, de pernas pra cima, com aquela etiquetinha verde-limão, no meio das malas de $3.000, $4.000, e os tamboretes lá em cima, assim. As pessoas ficavam olhando, achavam estranho, meu Deus, o que é isso, tal. Era a Raimunda Pinto chegando. Então a Raimunda Pinto, ela trouxe esse amadurecimento para o elenco, do profissional, do técnico, né? Da seriedade com uma coisa, de você
ter o compromisso com as apresentações, com os espaços, entendeu? Porque você está falando, não é só do espetáculo, do grupo, você está falando do Estado. Então, esse amadurecimento foi extremamente para o Grupo Harém, para esse profissionalismo. Tanto que hoje a gente tem essa evolução muito grande. Eu sempre falo assim que o Harém conseguiu desenvolver uma técnica de trabalho, né? Nós temos uma técnica no grupo em que a gente trabalha em todos os espetáculos, tanto faz ser uma comédia como um drama. Então, a Raimunda Pinto, eu acho que foi uma maior contribuição para o Teatro do Piauí, se falando de público, de atrair público. Esteticamente, o Harém tem outras peças mais aprimoradas, mais perfeitas, digamos assim. Mas era o verdadeiro teatro popular. A gente fazia a Raimunda Pinto em cima de mesa, em igrejas, fazia peça em praças para 5.000 pessoas, fizemos isso em Água Branca. Uma peça já para 5.000 pessoas, sem microfone. Então o Harém aprendeu assim. E os atores aprenderam a falar tão forte, tão alto para atingir lá as pessoas, que a Bárbara Eleodora nos criticou por isso. Diz que os atores falavam muito alto. Porque a gente fazia a peça do Cacilda Beck, ela foi assistir, fez uma crítica até ruim sobre a peça, porque isso que era uma peça sem cenário, uma peça pobre, os atores gritavam muito, assim, cheio de preconceitos, que a Bárbara Eleodora, ela é uma indicadora da classe média, então ela indica peças para a classe média assistir, então ela não tinha interesse em divulgar o teatro do Nordeste e nem o teatro moderno, contemporâneo, como o Geraldo Thomas, que era a sua maior inimiga, o Geraldo Thomas. Então, assim, tudo bem isso aí, mas a crítica dela também não foi favorável, porque por conta da crítica dela, nós prolongamos a temporada há mais um mês no Rio de Janeiro. E todo mundo chegava, eu vim ver porque a Bárbara Eleodora falou mal. Então, se ela falou mal, é porque a peça é boa, porque ela só fala bem de peça ruim. Então, assim, nós ficamos um mês no Teatro da UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, convidado pelo Silvio Corrêa Lima, que era de lá da universidade, e a gente fez grande sucesso também no Rio de Janeiro, graças a Bárbara Eleodora. E ela também criticava muito os meus desmandos cênicos. A crítica era os desmandos cênicos de Arimatã Martins. Ela focou em mim, porque eu fechava com o Thomas na época da polêmica, e estava lá num texto que ela leu. Então ela quis um pouco se vingar e tal. Mas assim, o desmando cênico dela, na verdade, como diz o Aderbral Freire Filho, esse diretor brasileiro, meu amigo, que ela está dizendo assim, você está vendo um teatro diferente. Você não está vendo um teatro dentro do mando. Você está fazendo um desmando, você está invertendo a lógica das coisas. Fui batizada de nascimento como Maria Francisca Antônia Vieira Pereira Rodrigues Caldas Coelho de Souza e Silva dos Santos Nascimento Lima de Filho. Sou natural de Morro e não vejo tudo do Piauí. Município emancipado de Esperantidópolis, cidade dos meus antepassados. Fui primeira dama de Morro e não vejo tudo do Piauí muito antes do município ter sido emancipado. Mas tudo não aconteceu assim. Vou contar para vocês a minha saga familiar. Foi assim. A minha tataravó, a minha avó, a minha bisavó, a minha avó e a minha mãe foram empregadas e ama de leite da família dos Castros. Mulher! Foi numa festa na casa de correligionários políticos, na casa do belo, do sedoso, do etiquetoso, do gostoso, do cheiroso, Nelito Romualdo de Castro, mais popularmente conhecido como Neto, que eu conheci, José de Raul Vieira, o meu Zé. Foi amor à primeira vista. Eu fiquei louca de paixão por ele, por aquele seu jeito delicado, romântico, como ele me tratou. Depois da Raimunda mudou essa questão de buscar só o sucesso popular e
e pegar a crítica da Bárbara Eliodoro e ver os itens que ela criticava a gente. Figurino, cenário, eles chamavam de muito pobre. 9 tamboretezinhos, assim, cadeirinhas que ela chamava. Então a gente fez o Lampião, que era um autor piauiense, um tema nordestino, retoma a coisa do Lampião já no além. Tem um espetáculo que me é muito caro, porque foi o primeiro espetáculo que eu subi no palco como teatro de estudantes. E depois de 15 anos, o Arém monta ele para comemorar o seu aniversário de 15 anos, que é o Alto do Lampião no Além, do Gomes Campos. É uma peça também muito importante do teatro piauiense, é a peça mais montada do teatro piauiense, mais conhecida nacional e internacionalmente de um autor piauiense. Então o Alto do Lampião para mim também é um espetáculo que me é muito especial e para a história também do Grupo Arém de Teatro e do teatro piauiense. O Alto do Lampião do Além do Gomes Campos, que é um autor piauiense. Então aí começa essa ruptura, da gente fazer um teatro também preocupado com a estrutura técnica, o resultado técnico de luz, som, figurino, etc. E então as pessoas duvidaram que essa nossa luz teria sido feita pelo Maneco Kinderé, porque o Maneco Kinderé ilumina Fernanda Montenegro, Renata Sorrá, Antônio Fagundes, e ele cobra um absurdo para fazer uma luz. Assim, absurdo que eu digo assim, não que não mereça o trabalho dele assim, mas nas nossas condições não tinha como fazer uma luz, como muita gente hoje não tem condição de ter uma luz do Maneco Kinderé. Então ele veio na camaradagem, na amizade, nessa coisa que o teatro tem e que conta muito isso. O teatro ele tem essa irmandade entre as pessoas. Quem é de teatro sabe o que é isso, tem essa doação coletiva. No Alto do Lampião no Além, eu fiz um personagem central que era o Lúcifer, então foi extremamente importante fazer aquele trabalho, porque, digamos, eu tenho uma formação católica, não sou católico praticante, hoje não tenho religião, mas respeito todas, e de repente eu ter que fazer um demônio, fazer um Lúcifer, ter toda uma história na minha vida, fazer toda uma pesquisa sobre o Lúcifer, sobre o demônio, para mim era complicado naquela época. Mas foi extremamente interessante fazer esse processo e você ver, para o amadurecimento como artista, que você vê que você é capaz de fazer outras coisas, até mesmo aquilo que você, digamos assim, você é contra, né? E foi muito interessante isso. Eu gostava muito de fazer o Alto do Lampião no Além, que era um espetáculo muito físico, era muito louco, se você subir e descer um andaime imenso, tal, com a capa e tal. E o Lampião ganhou todos os prêmios nacionais e internacionais, de iluminação do Maneco Kinderé, de figurino da Bisa Viana, de corpo, né? Com Marcela Evelin, com a Lenora Lobo, que são dois grandes nomes nacionais da dança e do corpo e do movimento. Então, assim, a Raimunda Pinto nos capacitou a projetar uma outra, aproveitar toda a pesquisa estética do grupo, cultural, mas dar um avanço técnico. Então, a Raimunda proporcionou isso, que veio no Lampião. E depois do Vá Suspirado também, que é uma peça também do Francisco Pereira, que é o nosso autor mais montado, mas também muito aprimorado tecnicamente. Então aí nessa hora, com o Lampião e o Vá Suspirado, o Arém chega num equilíbrio entre arte e técnica, digamos assim. E aí a gente vem para a fase dos autores nacionais, que a gente monta Plínio Marcos, né? Temos 3 montagens, inclusive 2 com parcerias com Luso Brasileira, com Portugal, com Teatro Extremo, é uma peça que vai e vem da Europa para cá. E os autores internacionais, que é, no caso, o Garcia Lorca com a Casa de Bernarda Alba, que é o nosso primeiro drama, que as pessoas não apostavam que a gente conseguisse um resultado positivo, porque a gente tinha muita prática em fazer comédia. E Bernarda Alba é um drama, um clássico drama da dramaturgia mundial. E a gente monta com grande êxito. Muitas pessoas acham que é o melhor resultado teatral do Arém. Pela crítica, pela aceitação da crítica, é o nosso trabalho mais aceito pela crítica, como o trabalho mais perfeito. E então assim, a gente se lança bem com o drama, que é a Bernarda Alba. Mas o caso de Bernarda Alba, a gente montou muito
a coisa dos egos. Havia uma crítica no teatro piauiense que o Arém só sabe montar comédia, nunca se atreveria a montar outro tipo de textos que não fosse comédia. E aí a gente fez uma experiência para montar um Garcia Lorca, que é um dramão espanhol mesmo, bem carregado, e mostrar também que nós temos habilidade para fazer qualquer tipo de teatro. A Bernarda é um trabalho que não é fácil fazer. Você vê, a Bernarda, ela não tem som nenhum, não tem música, não tem sonoplastia. O Ari Matan quis fazer aquilo. Ele dizia assim, vamos fazer uma investigação com essas mulheres. Essas mulheres elas não podem ficar mais de tantos anos como elas ficam presas, se não me engano são 19 anos trancadas dentro de uma casa, sem rirem, sem brincar. Até porque as montagens que a gente via era sempre muito drama. Então o Ari amenizou um pouco a nossa montagem. E isso causou um impacto muito grande para as pessoas, porque a Bernarda, as montagens elas têm 3 horas de duração, a nossa tinha 1h30, porque tinha muito texto e o Ari Matan foi enxugando e sem compromisso, nem sem comprometer o texto, né? O que foi suprimido, o que foi cortado do texto, ele fez cenas, né? E isso foi extremamente importante para o espetáculo. E isso causa esse impacto, porque a Bernarda ela foi montada para um espaço, aquele espaço que foi o galpão, em que a plateia fazia parte da casa. Então, assim, a pessoa entra para assistir a Bernarda Alba, as portas são fechadas, então você passa a fazer parte da família. Você é uma das filhas, você é a empregada, você está dentro do contexto. Então, isso mexe muito com as pessoas, né? Faça uma empregada e que ela conduz toda a trama da casa, ela é um personagem que está em cena o tempo todo. Ela parece assim uma víbora, né? Ela sabe de tudo, ela é os olhos e os ouvidos da Bernarda. Então fazer esse personagem também é muito interessante, porque ele marca muito, é um personagem que marca quando ele está em cena. Todo o rancor que ela tem, assim, a revolta que ela tem com a Bernarda, aquela submissão que ela tem à Bernarda, mas ao mesmo tempo ela quer ser a Bernarda Alba. Desejaria, agora que não come nada, que nós morrêssemos de fome. Mandou, dominadora, mas não lhe faltam desgostos. Bernarda, cara de leoparda! A velha está bem trancada com 2 horas de chave. Deve expor também a tranca. E limpa bem tudo isso. Se Bernarda não ver tudo reduzido, me arrancará os últimos fios de cabelo que veio da minha. Que mulher! Tirana. De todos que a ouviram, ela é capaz de sentar-se em cima do seu coração durante um ano inteiro para ver como se envolve, sem tirar aquele sorriso frio que ela carrega na sua maldita cara. Limpa bem tudo isso. Eu já tenho sangue nas mãos de tanto esfregar. Ela, a mais aciada, ela, a mais decente, a que está acima de todos. Bom descanso tem do pobre marido. Sobram muitas cadeias. Sobram. Que se sentem no chão. E daí o Arém vem para a terceira fase, que é a fase autoral. A fase autoral, que é a gente fazer a nossa própria dramaturgia, que é essa fase que a gente está atualmente, que é o Macacos Me Mordam, que é um trabalho do nosso projeto sobre teatro e ciência, arte e ciência, que a gente fala sobre a evolução do homem e da estética em 50 milhões de anos, contado em 50 minutos, que é a primeira peça. Aí vem a segunda peça, que é sobre arte e política, que é o Abrigo São Loucas, que é um inventário sobre a história do Piauí, política do Piauí nos últimos 50 anos, até chegar às leis de fiscalizam a política, as leis contra a corrupção, que é o grande tema brasileiro do momento. E encerrando essa fase, a gente continuou com o projeto de autoria, quando a gente faz o duplo Molière,
que é misturar, buscar lá a coisa do clássico, do autor internacional, no caso Molière, que é o rei da comédia e da farsa. Então o Arém não havia ainda montado o Molière, assim, e a gente até questiona por que a gente nunca montou o grande ícone da comédia e da farsa, que é o Molière, o Jean-Baptiste Poquelin, o Molière. E também deu muito certo, que é o nosso trabalho atual, que a gente está circulando com ele. Maria Francisca, mulher. Marie de Castro. Maria Francisca, boa viagem. Ai, maravilhosa. Estava no Recife. Ai, em Olinda também. Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Não trazem mesmo, querida. Memória dos tempos bons. Do nosso tempo de primeiras damas, do nosso poder, onde reinávamos soberanas, mandando e desmantando. Do tempo da farra com dinheiro público. Sem essas malditas leis. A de responsabilidade fiscal e a 8666, essa besta do tempo bom, em que tudo era fundo perdido, sem o Tribunal de Contas e o Ministério Público no nosso pé. Ai, que ódio! Ai, que ódio! Eu odeio o Ministério Público, eu odeio o Tribunal de Contas, eu odeio a Polícia Federal e eu odeio principalmente aquele juiz chamado Sérgio Moro! É um ridículo. Porque ele não deixa a gente ficar com o que é nosso. Aquele tempo, sim, é que era bom, que a gente fazia o que queria com as verbas do município e do fundo de participação. Depois disso tudo, minha vida foi um inferno. Eu já não podia mais desviar o dinheiro da merenda escolar, da assistência social, da cultura. Se bem que a cultura nunca teve. E nunca terá. Eu sinto tanta falta dela. De quem? Da cultura? Da merenda escolar. Oh, eu já não podia ir mais para a Europa 2 vezes ao ano, nem comprar um apartamento na zona lestíssima da capital, nem um anelzinho de bijuteria. Eu podia ostentar uma vida de luxo, de riqueza, às custas do dinheiro da prefeitura, meu tempo. O galpão a gente está aqui desde 2004, foi uma ocupação. Esse aqui estava abandonado, a gente não tinha sede até 2004, vivíamos no Teatro 4 de Setembro. E quando um dos nossos integrantes assumiu a direção do teatro, que foi o Açaí Campelo, foi ser diretor, ele nos botou para fora, pra gente lá no teatro, disse que tinha condição de grupos ser sediados lá no teatro, aí não ficava bem também um integrante do grupo manter o grupo dele lá dentro do teatro. E aí nós ficamos com as mãos na cabeça e descobrimos que esses galpões estavam aqui sem uso, desativados. Tinham feito uma pequena reforma nele, mas estavam desativados e não tinha condição de ocupação. Se eu não me engano, foi em 2003. A gente quebra os cadeados, entra para cá, para dentro, e começa a reconstrução, as reformas, o serviço de manutenção e um processo de negociação. Porque anos depois, isso aqui era da Refesa, que é a Rede Ferroviária Federal, ela foi liquidada no governo Lula e o patrimônio passa a ser incorporado ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico, que faz o tombamento dessa área como relevância histórica de Teresina. Isso aqui é tombado pelo patrimônio e a gente também fez uma negociação com o IPHAN e conseguimos a autorização, através de uma superintendente, que era Diva Figueiredo, de uso para fins culturais, da ocupação, de uma ocupação artística para fins culturais, e estamos aqui até agora e pretendemos não sair daqui. Ficar aqui para sempre. Aqui é o nosso centro de criação, aqui é onde a gente se reúne para fazer as experimentações, os ensaios, as montagens, guardamos a parte de figurino, de toda a parte de cenário, de figurino, dos espetáculos, também é onde faz a montagem de figurino, de cenário, quando tem oficinas, locamos para
shows, são cedidos para outros grupos de teatro ensaiarem. É um espaço bem aberto e bem movimentado. Então aqui é o nosso centro de criatividade. A gente tem um escritório, a gente também se reúne, onde faz todo o planejamento do grupo, é o quartel-general do festival do Festiluso, é a nossa casa. Eu posso, eu quero, eu consigo! Isso. Nós estamos aqui hoje reunidas e vamos dar a volta por cima. Vamos sim. Vamos realizar o primeiro encontro estadual de ex-primeiras damas. Um encontro inédito. Segundo a minha ex-assessora de cerimonial, a Soraya Guimarães, me falou que nunca na história desse estado houve um encontro como este. E o importante é que neste encontro nós possamos assim elaborar um documento com pequenas linhas sobre os nossos problemas. Que são muitos, querida. E o importante também é que eu possa escrever um livro de memórias, contando a minha saga comovente. Eu diria assim que esse livro ele possa assim até servir assim de exemplo assim para outras pessoas. Eu diria assim que até de autoajuda. Dizem que esses livros de autoajuda vendem bastante. E podem até se tornar best-sellers. Best-seller, querida. É mesmo, esse nome aí. Muita dificuldade, sempre se vai ter, não é uma coisa que é só nossa. O teatro ele tem dificuldade no mundo inteiro, no primeiro mundo, no segundo mundo, no terceiro mundo e no quarto mundo se existir, porque o teatro é próprio do teatro isso. O teatro ele foi feito para isso. O teatro foi feito para juntar as pessoas ali e contar uma história. É uma coisa artesanal o teatro. Então assim, dificuldades você vai ter assim, sempre. Mas ao mesmo tempo tem as facilidades. O teatro, ao mesmo tempo que tem dificuldade, o teatro talvez seja a arte mais fácil de ser feita. Porque a televisão precisa de um aparato imenso. O cinema nem se fala, entendeu? E o teatro não, o teatro você faz ali com uma história, os atores e um público. O teatro só precisa disso. Então assim, eu não considero muito essa coisa da dificuldade. A dificuldade para mim, para nós, é uma coisa boa. Não é uma coisa que nos paralisa, é uma coisa que nos motiva, é uma coisa que nos joga para frente. A gente nunca dormiu sobre as dificuldades, nunca se deitou sobre a dificuldade. Muito pelo contrário, a dificuldade nos espinha, nos coça, faz a gente levantar daquele lençol que tem
areia, tal, e sacode areia e vai para frente. Então, no teatro, a dificuldade, as adversidades servem como elemento a mais para você fazer um teatro melhor. A metade da década de 80, né, que nós nascemos em 85, enfrentamos o final da década de 80, que foi uma década muito produtiva para o teatro piauiense. Na década de 80 foi onde surgiu muitos grupos, tínhamos festivais de teatro aqui no Piauí, mostras de teatro, então eram anos efervescentes no teatro brasileiro e no teatro piauiense. Os anos 90, que foram os anos mais caóticos para a produção cultural brasileira, e isso refletiu também na produção teatral piauiense. E que esses reflexos a gente vê até hoje, né, com o surgimento de poucos grupos de teatro, de novos e talentosos e intérpretes, a questão da dramaturgia também, a gente tem se ressentido de poucos autores que escrevam para o teatro piauiense, também tem surgido, a cada ano tem surgido poucos autores, e a gente tem sofrido muito. Sofreu nos anos 90 com essa crise, a crise dos anos 2000 deu um salto positivo, que ressurge no Brasil o movimento do teatro de grupo, né? A gente sai de uma categoria de teatro amador, que até então a gente vivia nos anos 90, e passa uma nova categoria que é chamada no Brasil teatro de grupo, que são aqueles grupos que permaneceram por mais de 20 anos, que tem um espaço para suas experimentações, que tem uma política cultural e uma política de pesquisa de linguagem na área do teatro. Então eles passam a uma categoria de teatro de grupo, que são um pai de uns 20 a 30 hoje no Brasil, e que se mantém sobre essa coisa e o Grupo Arém está incluído nisso, né? E isso permeou todos os anos 2000, e até chegar aí a crise da metade do final do século XX para o início do século XXI, né? Crise de ética, de posturas e de várias coisas também que afeta o teatro mundial e também afeta o teatro brasileiro, né? E que chegamos agora em 2018, mais aprofundado ainda, o teatro tendo que, no momento, fazer um teatro de sobrevivência e um teatro de resistência também, é o que se tem feito no Brasil, se tem resistido muito por não ter uma política pública de incentivo. O que nós tínhamos construído nos anos 2000 até 2005, 2006, foram praticamente destruídos de lá para cá. O Ministério da Cultura praticamente desapareceu de novo. As grandes estatais que promoviam a cultura brasileira através das circulações, dos editais públicos, praticamente não existe mais. Nós estamos tendo um problema sério atualmente, né? No passado eu via muito mais público. Hoje os grupos estão fazendo poucas temporadas porque as pessoas não estão indo ao teatro. É impressionante isso. Eu, fora do Grupo Arém, eu coordeno 2 projetos e a gente está tendo muito problema para levar público ao teatro, porque são apresentações gratuitas, né? Eu fico assim, eu não estou entendendo o que é que está acontecendo com o público do teatro, que consome o teatro em Teresina. Por exemplo, o Arém, que é um grupo que já tem um nome, a gente tem feito poucas apresentações em Teresina, porque a gente termina gastando muito para não ter público. Hoje a gente monta um espetáculo, passa 3, 4, 5 meses para voltar ele em cena novamente. Primeiro, pela dificuldade de acesso aos espaços. Mesmo os equipamentos públicos nossos, os teatros, nós não temos hoje condições de ocupar, de fazer uma produção, porque botar uma peça no teatro hoje é mais caro, custa dinheiro. Você tem que pagar a pauta, você tem que gastar dinheiro com a divulgação e outros fatores que inviabilizam você levar o seu espetáculo para o Teatro 4 de Setembro. Coisa que a gente fazia muito nos anos 80 e nos anos 2000, a gente conseguia ocupar a pauta do Teatro 4 de Setembro. Hoje praticamente os grupos do teatro piauiense não tem condição de ocupar a pauta do Teatro 4 de Setembro.
E também a falta de uma política de circulação. Porque hoje nós não conseguimos sair nem daqui do centro para ir no Teatro do Disseu apresentar, porque a gente tem que pagar para fazer isso. Nós não temos nenhuma linha de financiamento e nem de apoio. Então, os anos 80, apesar das grandes dificuldades, a gente tinha uma maior facilidade em circular, em apresentar. E também tem um outro motivo, éramos mais jovens, tínhamos mais ousadia, tínhamos mais vontade latente de botar os espetáculos. Era a gente vivia mesmo naquela frase: o artista tem que ir onde o povo está. Isso não interessava como é que a gente fazia isso, a gente dava um jeito e fazia. Mas hoje também há a deficiência das políticas públicas, mas também há uma acomodação por parte do artista que não tem, sim, falta coragem para botar as trouxas em cima da cabeça e sair apresentando o seu espetáculo. Vocês ouviram? O barulho do portão se abrindo. Elas chegaram, elas chegaram! Vamos nos arrumar, amiga, vamos nos arrumar. Ai, eu estou tão feliz. Elas chegaram. Ai, eu fiquei tão emocionada, eu estou tão emocionada com este encontro que eu preparei uma surpresinha para recepcioná-las. Ai, eu vou recepcioná-las com a minha pele. Ai, que pele! Sempre combina com mulher fina, educada, refinada e linda. Eu sou a personificação de todos esses adjetivos. Eu sou a própria Maria Afrodite. Ai! Vamos, amigas, vamos organizar uma diagonal, vindo daqui até aqui. E vamos organizar por ordem decrescente de idade. Isso quer dizer que quem for mais velha vai ficar na frente. Você, querida. Você, querida. Você, meu bem. É você? Você, lindinha. Você, querida. Alzheimer. Maria Fernanda, já que você é a mais nova e última da fila, observe o movimento contemporâneo da raposa. Vamos lá? 1, 2, 3. Já podemos começar o primeiro encontro estadual de ex-primeiras damas. Vamos, meninas! Vamos, meninas! Vamos entrar! Oh, minhas lindas! Vamos, meninas! Já acabou o banho de sol. Agora é hora de entrar e para tomar os seus remedinhos. Vamos, meus amores, vamos! Eu tenho duas teses, da importância do teatro e da desimportância do teatro. Ninguém vai deixar de viver se não for ao teatro, se não conhecer uma peça de teatro, se não souber nada de teatro. Ninguém vai deixar de acordar se não foi ao teatro, não viu uma peça de teatro. Ninguém vai deixar de ser feliz porque não conhece o teatro. Ou seja, o teatro não tem uma importância nenhuma, por um aspecto. Mas ao mesmo tempo eu acho assim, se você conhece o teatro, se você conhece as grandes obras do teatro, se você vai ao teatro, se você tem contato com o teatro, você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa com uma humanidade maior, com uma generosidade maior, com uma consciência humana maior, com uma consciência interplanetária maior. Você conhece o homem e a mulher melhor, você conhece as formas de poder melhor, você pode ser mais feliz,
O teatro capacita para isso, para o autoconhecimento, e a felicidade vem do autoconhecimento. O teatro, ele sempre buscou o que há de pior e o que há de melhor no ser humano. O teatro sempre buscou mexer com coisas, com arquétipos, que geralmente é uma coisa muito próxima do outro. Para mim, como pessoa, ele é extremamente importante, entendeu? Porque ele consegue fazer com que as pessoas elas tenham um discernimento crítico, que elas tenham outra visão das coisas, entendeu? Que as pessoas saiam daquela coisinha correta, porque o teatro ele te proporciona isso. Ele abre tua mente, ele abre tua cabeça para discussões, né? E o artista, ele tem essa alma mais libertária, né? Mas, sabe, ele não se conforma com o que é dito, com aquela coisinha assim, diz, isso, ele debate, ele discute, sabe? Ele chega, não, vamos discutir, vamos ver uma outra alternativa. E eu acho que isso é o que o teatro tem proporcionado para a Teresina, essa outra visão, entendeu? Por mais que nesse momento a gente não tenha público, esteja passando por essa fase, mas nós artistas estamos vivos, nós estamos ali produzindo, cada um está com seu grupo, está com seu projeto, entendeu? Está nos meios, está nas secretarias de cultura, está nas mídias, entendeu? Nós estamos vivos, entendeu? Mostrando, não, o teatro existe, o teatro também aqui. E isso é extremamente importante, é uma resistência, digamos assim, hoje, o teatro no Piauí. De política pública, de cidade mesmo, das autoridades de cidade, da Prefeitura de Teresina, da Fundação Monsieur Chaves, da Secretaria de Cultura, não tem importância nenhuma. Tanto faz como tanto fez. Se tiver bem, se não tiver bem também. O importante é para nós que estamos fazendo e que estamos insistindo em que a cidade tenha uma vida cultural. É mais importante para nós nesse sentido, né? E para alguns amigos que vão assistir as nossas peças. Porque na realidade nós não temos grandes públicos, primeiro porque não podemos segurar umas temporadas para poder ter esse público. E a importância que eu dou é essa de resistência, de fazer um teatro. Aqui no Piauí, nós fazemos ainda um teatro de resistência. Não só o Grupo Arém, mas o Piauí Estudo das Artes, o Glutep, o Adalmir Miranda, a Lari e vários outros artistas piauienses fazem um teatro de resistência. Um teatro que todo dia tem que matar um leão para você poder sobreviver e levar o seu espetáculo, seja ele num espaço como aqui, ou no Teatro do Boi, ou no Teatro do Disseu, ou em qualquer outro espaço. É uma dificuldade exatamente porque a cidade em si, as autoridades da cidade, que deveriam ter uma política pública de cultura, não acham importância nenhuma a contribuição que um grupo de teatro possa dar à cidade. A minha opinião, particularmente, é essa, de que para a cidade não tem importância nenhuma. Minha mais merecida, minha rainha 3 vezes na capitã, tá botando com o bagaço do cachorro. Vamos, minha maravilhosa Maria Fernanda Monte. Negro. Posso recitar o poema? Ah! Que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Batatinha quando nasce. Amiguinho da tudo.
Thank